Bom, hoje aqui a gente vai para a nossa aula 2 e a gente vai dar continuidade ao tópico de medições e vamos falar hoje sobre transformações de unidade de comprimento, que faz parte da física um e mecânica, certo? Então vamos lá. Aqui a gente vê que o metro, ele é nossa unidade de comprimento. Então, na física a gente precisa estar bem afiado quanto a transformação de unidade de comprimento, porque sempre a gente vai estar realizando a transformação de metro para quilômetro, de centímetro para metro. Então a gente precisa ter isso na ponta da língua, certo? Então a gente vê que o metro ele é a nossa unidade de comprimento. No entanto, muitas vezes o metro não é a unidade mais indicada para efetuar uma medida. Por exemplo, o metro não é indicado para medir distância entre duas cidades, assim como também não é indicado para medir a espessura de um livro, por exemplo. Sendo assim, muitas vezes a gente terá a necessidade de efetuar a transformação da unidade de comprimento para a resolução de alguns problemas na física, na matemática e em outras áreas do conhecimento. Logo, dependendo daquilo que vai ser medido, a gente pode fazer o uso de unidades maiores que o metro, que são denominadas de múltiplos do metro, assim como a gente também pode fazer uso de unidades menores que o metro, que são denominados de submúltiplos do metro. Então, a gente tem como exemplo de múltiplos do metro o quilômetro, que é representado pelo símbolo km, certo? Que nada mais é do que 1000 metros ou 10 a terceira metros, porque esse prefixo K aqui significa 1000. A gente tem o hectômetro, que é representado pelo símbolo HM, que nada mais é do que 100 metros ou 10 a 2 metros, porque o prefixo H significa 100. A gente tem o decâmetro, que é representado pelo símbolo DAM, que nada mais é do que 10 metros ou 10 a 1 metros, e esse prefixo aqui DAM significa 10. Sendo assim, visto as unidades que são maiores que o metro, a gente também tem aquelas unidades que são menores que o metro, que são denominadas de submúltiplos do metro. E aqui a gente tem como exemplo é o decímetro, que é representado pelo símbolo dm, que nada mais é do que 0,1 metro ou 10 a menos 1 metro, porque esse prefixo aqui D de desce é a décima parte do metro. Então 0,1 é nada mais que 1 dividido por 10. A gente tem também o centímetro, que é a centésima parte do metro. Esse prefixo aqui C de centímetro significa que a gente tem a centésima parte do metro. Então a gente tem 1 sobre 100, por isso que a gente tem 0,01 metro ou 10 a menos 2 metros. O mesmo para o milímetro, que é a milésima parte do metro, que é 1 sobre 1000. Então a gente tem que 1 milímetro é 0,001 metro ou 10 a menos 3 metros. Dessa maneira, a gente vê que no sistema métrico decimal, cada unidade de medida de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Sendo assim, a transformação de uma unidade de medida de comprimento em outra se faz obedecendo ao seguinte esquema. Então, aqui a gente tem nosso esquema de transformação da unidade de comprimento, em que a gente tem aqui nossa legenda. A gente vê que de laranja a gente tem os múltiplos do metro, em cinza a gente tem nossa unidade fundamental, que é o metro, nossa unidade de comprimento, e em vermelho a gente tem os submúltiplos do metro. Então, para a gente transformar aqui, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, a gente multiplica por 10. E para transformar de hectômetro para decâmetro, da mesma maneira. Então, sempre que a gente quer transformar uma unidade que está aqui à nossa esquerda em uma unidade que está aqui à nossa direita, a gente multiplica por 10. Já o inverso, quando a gente quer transformar uma unidade que está aqui à nossa direita para uma unidade que está aqui à nossa esquerda, a gente divide por 10. Ou também a gente pode falar que a gente multiplica por 10 a menos 1. Por quê? Porque dividir por 10, vamos dizer que a gente tem aqui 2 metros. Dividir por 10, se eu dividir 2 dividido por 10, isso é o mesmo que escrever 2 vezes 10 a menos 1. Por quê?
Lá em matemática, lá em potenciação, a gente vê que A sobre B elevado a C é igual a A que multiplica B elevado a menos C. Então, a gente escrevendo isso aqui, a gente tem que nosso A é o quê? 2. Escrevendo dessa maneira, a gente teria que A aqui é 2 vezes B, que é 10 vezes elevado a menos C. E aqui é como tivesse um 1, certo? Então seria 2 vezes 10, como aqui é 1 elevado a menos C, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então aqui a gente, além de escrever divide por 10, a gente também pode dizer que multiplica por 10 a menos 1. Por quê? Dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 1. 1 sobre 10 é igual a 1 vezes 10 a menos 1, certo? Então você pode falar que multiplica por 10 a menos 1 ou divide por 10. Para não fazer confusão, eu prefiro falar que a gente multiplica quando está transformando da esquerda para a direita, multiplica por 10, certo? 10 elevado a 1. E quando está transformando da direita para a esquerda, multiplica por 10 elevado a menos 1. Quando a gente muda o nosso sentido aqui, a gente multiplica por 10 a menos 1. Então, aqui, para colocar em prática isso, a gente tem alguns exercícios. Então, aqui nosso primeiro exercício seria o quê? É realizar todas as transformações abaixo para o quilômetro. Antes disso, eu queria dar uma dica aqui, para a gente lembrar desses múltiplos do metro e submúltiplo do metro. O que é que eu faço? Eu tenho uma frase que sempre eu uso ela para lembrar dos múltiplos e submúltiplos daquela unidade que eu desejo. Não só um metro, você também pode usar para outras unidades. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer que Camila hoje dá meu dinheiro com mimo, certo? Então a gente vê o que aqui? A gente vê que o K, prefixo K de quilômetro, H de hectômetro, DA de decâmetro, M, que é a nossa unidade fundamental, de metro, dinheiro. Você pode pensar aqui que esse I aqui é a outra perna do M, então tem DM, que é de decímetro, e com aqui você lembra de C e o M de centímetro, e milímetro com mimo, os dois M's de milímetro, certo? Então Camila hoje dá meu dinheiro com mimo, certo? Então eu sempre uso essa frase para lembrar dessas desses submúltiplos e múltiplos do metro. Voltando aqui para o exercício. Ele pede para a gente transformar 1 km em hectômetros, certo? Então, 1 km seria quantos hectômetros? Vamos lá. Para transformar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10 uma vez. Então, 1 km é 10 hectômetros. E 10 é igual a 10 elevado a 1, certo? A gente deve lembrar que 10 é o mesmo que 10 elevado a 1. Que 10 não é o mesmo que 10 elevado a 0, certo? Isso aqui é diferente. Porque 10 elevado a 0 é igual a 1, certo? Então a gente vê que 1 km é igual a 10 hectômetros ou 10 a 1 metro. Já para transformar de quilômetro para decâmetro, quanto equivale 1 km em decâmetro? A gente tem que multiplicar por 10 duas vezes. Então, 1 km é igual a 10 vezes 10 decâmetro, ou 10 a 2. A gente tem quantas vezes aqui? 10? Duas vezes. Então, 10 a 2. Ou conta os zeros, né? 1, 2. 10 a 2 escrito em base 10.
E 1 quilômetro em metro. Transformar 1 quilômetro em metro. A gente multiplica por 10 uma, duas, três vezes. Então 1 quilômetro é igual a 10 vezes 10 vezes 10 metros, ou 10 a terceira. Então você percebe aqui que isso aqui é uma escadinha, né? Fica 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3 e vai continuar 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta. Mas vamos fazer aqui 1 quilômetro em decímetro. Vai ser 10 vezes 10 vezes 10. 5, 1, 2, 3, 4 vezes. 10 vezes 10, 4 vezes. Então, quilômetro em decímetro vai ser igual a 10 a quarta decímetro. E 1 quilômetro em centímetro, a gente vai multiplicar por 10 mais uma vez, certo? Então, 1 quilômetro em centímetro vai ser 10. 10 vezes 10, 5 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Então, 1 quilômetro em centímetro é 10 a quinta centímetros. Mesmo de quilômetro para milímetro. A gente vai multiplicar por 10 mais uma vez do que aquilo que multiplicou quando transformou para centímetros. Então vai ser 10 vezes 10, 6 vezes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 quilômetro em milímetro é 10 a sexta milímetros. Visto aqui que essas transformações de unidades vindo da nossa esquerda, certo? Esquerda para a direita, a gente sempre multiplica por 10 ou 10 a 1, certo? A gente sempre multiplica por 10. Já o inverso, a gente vai aqui resolver outro exercício para ver como é que funciona no inverso, certo? Então aqui tem outros exercícios para você fazer essa transformação de unidades de comprimento aqui, vindo da nossa esquerda para a direita. E a partir do exercício 7, você vai ter as transformações de unidade de comprimento fazendo o inverso, vindo da nossa direita para a esquerda, transformando de milímetro para centímetro, para decímetro e assim por diante. Então vamos lá. Se eu quero transformar 1 milímetro em centímetro, eu divido por 10, certo? Ou multiplico por 10 a menos 1, porque é o que? É a mesma coisa. Dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 1, certo? Então, a gente vê que transformando 1 milímetro em centímetro, a gente vai multiplicar aqui por 10 a menos 1 uma vez. Então, 1 milímetro em centímetro é 1 milímetro é igual a 10 a menos 1 centímetros. 10 a menos 1 centímetro, certo? E transformando de milímetro para decímetro, a gente vai multiplicar por 10 a menos 1, por 10 a menos 1, duas vezes. Então, 10 a menos 1, duas vezes. Então, 1 milímetro vai ser igual a quê? A 10 a menos 2 decímetros. E aquela mesma ideia, que é como se fosse uma escada. Vai ter 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Mas vamos fazer aqui para praticar. E transformando de milímetro para metro. 1 milímetro vale quantos metros? Então, 10 a menos 1, 3 vezes. A gente vai multiplicar por 10 a menos 1, 3 vezes. 10 a menos 1, 3 vezes. Então, a gente tem que 1 milímetro vai ser igual a 10 a menos 1 multiplicando 3 vezes, ou 10 a menos 3 metros. De milímetro para decâmetro. Multiplica por 10 a menos 1 mais uma vez, além daquilo que a gente multiplicou quando foi transformar para de milímetro para metro. Então, vai ser 10 a menos 1 4 vezes. Multiplica por 10 a menos 1 4 vezes. Então, a gente tem que 1 milímetro é igual a 10 a menos 4 decâmetros. De milímetro para hectômetro. Vai multiplicar mais uma vez por 10 a menos 1.
Então a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 10 multiplicar por 10 a menos 1, 5 vezes, certo? Então a gente tem que 1 milímetro é igual a 10 a menos 5 hectômetros. E aqui a gente vê que está formando aquela ideia da escada, certo? 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5. E 1 milímetro em quilômetro vai ser o quê? 10 a menos 6 quilômetros. A gente vai multiplicar por 10 a menos 1, 6 vezes, certo? Então a gente tem aqui 10 a menos 1, 6 vezes. Então a gente vê que 1 milímetro é igual a 10 a menos 6 quilômetros, certo? E aquela, lembrar sempre daquela frase lá, certo? Nunca esquecer da frase para lembrar desses múltiplos e submúltiplos. É o K de Camila, hoje, Camila hoje dá meu dinheiro com mimo, certo? Como a gente viu aqui, a gente tem o K de quilômetro, o H de hectômetro, o DA de decâmetro, o M, que é a nossa unidade fundamental, que é o metro. A gente tem aqui o D, e esse I aqui forma outra perninha do M, de decímetro, o C e o M de centímetro, e o M de milímetro. Então Camila hoje dá meu dinheiro com mimo. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e qualquer coisa deixa nos comentários aí. Valeu, um abraço e até a próxima.